Muito bem, devidamente apresentado. Vamos lá, o nosso painel. Vamos pedir ao meu amigo aí, Rodrigo, que volte para a gente estar trazendo os esclarecimentos para as pessoas, apresentando aí desse painel o doutor Luiz Viana, ele que é vice-presidente da OAB Nacional. A gente tem também o Raimundo Cândido Júnior, advogado, presidente da seccional mineira da OAB, e também a advogada conselheira federal da OAB, Valentina Jungmann. Sejam bem-vindos. Cadê o tchauzinho de vocês aqui para a nossa plateia virtual que está acompanhando? Doutor Luiz Viana, agora de forma virtual, também conosco. Olha, este formato desse primeiro painel, para você que está em casa, serão palestras, tá? Cada um terá um tempo de 20 minutos para trazer o seu conteúdo. Por que eu estou explicando isso? Porque no decorrer aqui dos painéis, a gente vai ter também aquilo que eu falei lá no comecinho, da forma híbrida, alguns convidados aqui presencial, sentado ali nas nossas poltronas, e a gente tem perguntas, respostas. Você que está em casa, através da internet, poderá participar, mandando sua dúvida também. Este primeiro painel, palestras, estou sabendo que quem vai começar a palestrar é o doutor Raimundo Cândido Júnior. Vou apresentar ele, advogado, presidente da seccional mineira da OAB, professor da Universidade FUMEC, doutor em Direito pela UFMG, procurador regional da República, aposentado. O tema: eleições diretas na ordem. É isso mesmo, doutor Raimundo. O senhor vai começar? Seja muito bem-vindo. Por favor, 20 minutinhos para trazer todo o seu conhecimento para nós. Mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria rima, não seria solução. Pois é, mas eu me chamo Raimundo, logo eu sou rima, não sou solução. Drummond, onde está a solução? A solução está na interiorização do homem procurar forças dentro de si. Eu quero agradecer ao presidente Fabrício, da seccional baiana, da OAB, com honroso convite para estar neste painel, ao lado da valorosa Valentina Jungmann, líder da advocacia brasileira e goiana, e ao lado do meu grande líder, Luiz Viana, nosso vice-presidente, nosso candidato à presidência da OAB Nacional. Eu quero dizer aos meus amigos que uma palestra, para agradar, tem que ser respeitosamente como a mini saia. Tem que ter o tamanho suficiente para cobrir o assunto. E tem que ser curto bastante para despertar o interesse. Deixa eu lhe interromper, então, logo. Deixa eu lhe interromper logo para essa medida, já que você disse da medida da mini saia, deixa eu lhe pedir a medida aí do seu rosto todo, para que a gente possa estar com sua aparência total disponível para os nossos telespectadores. Agora, bem melhor. Perfeito. Pronto, vou me retirar do palco para que você aproveite muito bem o seu tempo, por favor. Os romanos diziam: esto brevis et placebis, ser breve agradará. Eu digo, em palestra na mini saia, com tamanho suficiente para cobrir o assunto e curto bastante para despertar o interesse. O tema deste painel é a respeito do sistema eleitoral e político da OAB, quais as reformas necessárias. A reforma necessária é fazer acontecer na OAB a democracia em plenitude. A OAB, que foi para o palanque das diretas já, que sempre lutou ao longo da história pela democracia plena no país, infelizmente não faz acontecer a democracia plena da porta para dentro. Por que não? Porque as eleições na OAB não são diretas no plano federal. Não eram diretas também no plano estadual. A primeira eleição que eu disputei na OAB de Minas, eu fui mais votado e não fui eleito presidente. Você vai explicar para o eleitor, ele não entende isso. Ninguém entende uma coisa dessa. E na nossa OAB federal hoje continua acontecendo desta forma. As eleições são indiretas, são eleitos conselheiros federais. A maioria dos advogados não sabe que os conselheiros federais são eleitos, porque são eleitos numa chapa fechada com os diretores da seccional, com os conselheiros da seccional e os conselheiros federais. Eles não sabem que estão votando naqueles conselheiros federais que serão os eleitores para a eleição do Conselho Federal. E vejam, que tudo vai acontecer na segunda quinzena de novembro. Serão eleitos os eleitores, que são os conselheiros federais, então só então poderá ser formada a chapa para disputar a eleição. E um absurdo, uma chapa que, para poder concorrer, tem que ter o apoio de pelo menos 6 seccionais daqueles que estão no poder. Um sistema completamente complicado para ninguém entender mesmo, uma desmoralização contra a qual me bato há muitos anos, desde os idos de 92, quando ganhei a eleição na OAB Mineira e não levei. Depois candidatei outras vezes, já fui presidente da seccional mineira por 5 vezes, porque os advogados querem fazer acontecer na OAB esta democracia plena, com todos os advogados podendo votar para eleger a direção da OAB Federal. Então, a ordem tem que deixar de ser casa de ferreiro com espeto de pau, que pregue da porta para fora democracia plena e que não realize essa democracia plena da porta para dentro. É uma questão muito simples. Como fazer? Muito simples, todos os advogados brasileiros votam.
Ah, mas Raimundinho, como costumam dizer, se acontecer isso, todos os presidentes da OAB serão de São Paulo, Rio, Minas. Absolutamente que não. Se nós lançarmos, por exemplo, um candidato como o doutor Viana numa eleição direta, ele terá todas as condições de ser eleito sem nenhum problema. Certa feita, eu lancei o doutor Evandro Lins nessa minha proposta de eleição direta, que seria um representante do Piauí, seria tranquilamente eleito. Não é porque nasceu aqui ou acolá que vai deixar de acontecer. Quando o Collor foi eleito presidente da República, ele disputou com vários candidatos de São Paulo e foi eleito. Qual que é o problema? Democracia é muito simples. É a vontade da maioria, a vontade da maioria é que deve prevalecer. Infelizmente, não tem sido assim. Isso tem criado um desgaste muito grande para a nossa instituição, no plano nacional, inclusive com o envolvimento político-partidário de alguns membros do Conselho Federal no processo, fazendo com que toda a nossa classe seja julgada por esses poucos líderes que não foram eleitos pela classe diretamente. Essa é a grande luta minha, que vem de muitos anos. Se você acessar o YouTube, você vai ver aí palestras que eu já fiz nesse sentido há muitos e muitos anos atrás, sempre lutando para que aconteça a democracia plena no OAB. Os diretores do OAB não são remunerados, não ganham nada, e esse discurso que eu estou fazendo é exatamente para que se consolide a plenitude da democracia nos nossos quadros. Então é preciso que haja esta reforma do sistema eleitoral, uma reforma muito simples, uma reforma que faça isso, que faça eleger a maioria. Eu quero aplaudir a doutora Valentina Jungmann, que foi uma da grande defensora da participação mais ativa das mulheres na direção, inclusive com essa reserva de 50% das vagas para as mulheres. Mas eu quero dizer a você, Valentina, com toda a sinceridade do meu coração, vocês podem ter dado um tiro no pé, porque hoje vocês são, seguramente, a maioria dos inscritos nas seccionais. Em Minas Gerais, toda a solidariedade de entrega de carteira, pelo menos 50%, mais do que 50%, de passagem, de mulheres. Então, vocês vão ter que acabar abrindo espaço para os homens. Essa que é a realidade. Vocês defenderam a nossa causa e por isso eu aplaudo. Não por machismo, feminismo, mas porque, na verdade, nós devemos verificar aqueles que têm o talento para dirigir a nossa instituição, como Vossa Excelência tem, certamente poderá ser uma grande presidente da seccional goiana. Eu quero, com essas palavras, só dizer isto muito simplesmente. Eu tenho um outro compromisso agora, já havia avisado, houve um atraso aqui na solenidade, a outra solenidade é em que eu estarei sendo homenageado com uma medalha aqui da Corregedoria do nosso Estado. Eu quero dizer isso para todos os advogados, nós temos que raciocinar nisso. É direta já na OAB, essa é a nossa proposta, a nossa plataforma, porque assim nós vamos ver acontecer em plenitude a presença do advogado gerindo os destinos da nossa instituição. Muito obrigado a todos, e como eu disse de início, citando Carlos Drummond de Andrade, mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria rima, não seria solução. Não quero ser o dono da verdade, mas não vou deixar de defender as minhas ideias para todos sempre. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado, nós que agradecemos, no tamanho certo a palestra, objetiva, com muito conteúdo, muito obrigada. Agora eu já passo a palavra para a querida Valentina Jungmann, é isso mesmo, ou será o doutor Luiz Viana? Eu sigo o que Valentina preferir. Valentina, você escolhe. Viana, eu acredito que você deverá encerrar aí com chave de ouro esse nosso primeiro painel. Então, eu modestamente vou aqui tentar, né, seguir essa palestra depois dessas brilhantes palavras do nosso mestre, Dr. Raimundo Cândido, carinhosamente conhecido por todos, Raimundinho. E antes de você sair, meu querido presidente, eu digo que me espelho muito na sua atuação. Tenho citado você aqui na minha pré-campanha, viu, Raimundinho, aqui em Goiás, falando que quer ser, assim como você, dar a total atenção à advocacia do interior, e conto, né, que você tem o costume de estar sempre nas subseções durante o mandato e não só durante o período eleitoral. Então, meus parabéns, Raimundo, eu sei que você tem que se retirar, porque vai ser homenageado em outro evento, mas meus parabéns pela sua atuação e por ser uma inspiração. Bom, mas eu quero iniciar a minha fala nesse país. Agradeço de coração, Valentina, e peço licença para me retirar, você, o nosso Viana, depois nos falamos. Um grande abraço a todos. Grande abraço. Quero também agradecer o convite de participar deste evento, que eu tenho certeza que baterá todos os recordes de participação de público de todas as outras conferências estaduais
da OAB Bahia. E tenho que agradecer na pessoa de quem me fez o convite, que foi o presidente Fabrício Castro, em nome de quem eu cumprimento toda a diretoria da OAB Bahia, também todos aqueles que contribuíram para a organização desse evento. Mas eu também não posso iniciar minha fala, Viana, e me desculpe, sem dirigir aos meus colegas do Conselho Federal, essa bancada incrível que representa tão bem a advocacia baiana naquele órgão colegiado. Tenho grandes amigos, mas vou cumprimentar a todos de forma muito carinhosa nessa nossa grande liderança da Advocacia Nacional, a minha irmã Daniela Borges, que esteve comigo lado a lado em 26 das 27 subseções, ou melhor, seccionais, apresentando aí o projeto Paridade. E cumprimentar você também, Luiz Viana, nosso vice-presidente, pessoa que eu digo que muito fez e muito tem feito por uma OAB mais plural, mais representativa, mais democrática. Então, você também, Viana, nos inspira a todos. E quero começar, já que nós estamos nesse painel, né, um primeiro painel, então fico também muito honrada de ladear vocês aqui nesse painel, que trata do sistema eleitoral e político da OAB. Quais seriam as reformas necessárias? E aqui o doutor Raimundo já mencionou que uma das reformas necessárias seria a eleição direta para a diretoria do Conselho Federal. Mas antes, eu gostaria de informar a todos que nós tivemos uma comissão especial de avaliação das eleições do sistema OAB, presidida pelo Dr. Luiz Viana, que também coordenou os trabalhos dessa comissão, integrada por representantes do Colégio de Presidentes e do Conselho Federal, onde se avaliou as eleições do sistema OAB. E muitos projetos foram apresentados e ali discutidos e aprovados. E, posteriormente, né, Viana, encaminhados ao Pleno do Conselho Federal para também discussão e aprovação. Infelizmente, nem todos esses projetos foram apreciados pelo Pleno do Conselho Federal, mas eu posso dizer que 2 grandes projetos saíram dessa comissão especial e hoje representam a grande novidade nas eleições de novembro de 2021 no sistema OAB em todo o país. E eu me refiro ao projeto Paridade Já e ao Equidade Racial. O doutor Raimundo, né, ele disse, mas as mulheres já são maioria e agora a norma prevê uma participação igualitária de gênero, homens e mulheres participando em igualdade numérica em todos os cargos do sistema OAB. Na verdade, nós, mulheres advogadas, já somos há algum tempo maioria em várias das nossas seccionais. Não somos maioria em algumas, mas hoje já somos maioria nacionalmente. Todavia, a participação política da mulher, ela não representa a nossa participação entre os inscritos no sistema OAB. Portanto, mesmo sendo maioria, nós não ocupávamos sequer 30% dos espaços de decisão. Então, este projeto foi apresentado, foi aprovado pelo Pleno do Conselho Federal e já estará valendo nas próximas eleições de 2021. Para obter o registro da chapa, ela terá que ser formada 50% de homens e 50% de mulheres. Não queremos ser mais, né? Queremos estar em igualdade de representação, igualdade numérica de representação, junto com o advogado, adotando e trabalhando juntos para vencer as dificuldades da nossa profissão. Pois bem,
mas também foi aprovado um projeto muito importante de inclusão, que é o Equidade Racial. Então, assim como paridade, também para obter o registro das chapas, elas terão que estar formadas agora 30% da advocacia preta e parda. Esse percentual de 30% e de 50% de gênero, ele terá que ser atendido em todos os cargos, das subseções, das seccionais, das caixas de assistência, do Conselho Federal e também das diretorias. É muito importante também, eu diria, é muito importante, portanto, esses dois projetos que tratam de uma maior representatividade para a OAB, de uma maior inclusão de toda a advocacia nos espaços de decisão da OAB. E eu chamo a atenção para todos e todas que nos acompanham da resolução número 5 de 2020 do Conselho Federal, que trata de forma bem clara essas inovações já imprimidas nas eleições de 2021. Mas o Viana, né, como presidente, ele tem ciência do que eu vou dizer. Foi também aprovado por essa comissão as eleições diretas para a diretoria do Conselho Federal. Então, como bem disse o nosso presidente de Minas Gerais, o doutor Raimundinho, muito importante para uma OAB mais democrática, uma OAB que dê voz para o advogado e advogada, as eleições diretas para o órgão máximo do Conselho Federal, que a presidência e a diretoria do Conselho Federal. Lembro que essa matéria foi submetida à apreciação por essa comissão especial de avaliação das eleições do sistema OAB e foi aprovado por maioria uma proposta de que cada advogado e advogada votem na sua seccional e que a maioria, né, daqueles votos colhidos naquela seccional representem um voto para aquele, né, que foi o mais votado ou aquela mais votada junto do Conselho Federal. Então, seria respeitado o voto de cada advogado e advogada, mas também seria mantido eu diria, essa organização federativa própria do Conselho Federal. Mas também foi encaminhada a proposta no sentido de que um advogado, um voto, uma advogada, um voto. Também estamos aguardando a discussão desse tema tão importante no Conselho Federal. Acrescento que sou relatora desse processo e já pedi pauta desde setembro do ano passado. Provavelmente, ainda que votado esse ano, não seria já aplicado nessas eleições, uma vez que requer mudança da legislação federal, do nosso estatuto. E é uma outra questão que eu trago também, o nosso estatuto ele é de 1994, então ele precisa também passar por reformas, por transformações. E essa seria uma das inovações necessárias para trazer a OAB mais próxima do advogado e da advogada, mais próxima desse regime democrático que foi dito pelo Raimundo, né? Já que defendemos as diretas já, por que não adotarmos eleições diretas no sistema OAB para todos os cargos, e principalmente para o cargo mais importante, que é a presidência do Conselho Federal. Aprovamos também nessa comissão, Viana, a restrição para a reeleição de cargos do Conselho Seccional e das subseções. Eu acredito também que é uma forma democrática de propiciar que todos e todas participem desses espaços de decisão da OAB. Então, quando nós permitimos, como é hoje, no sistema eleitoral vigente, reeleições ilimitadas de seus dirigentes, nós acabamos também por limitar essa participação.
Então, eu acredito que essa restrição para a reeleição da diretoria da seccional e das subseções, permitindo apenas mais uma recondução, também permite uma maior participação de todos e todas, tornando o processo eleitoral da OAB mais democrático. Já encaminhando para o fim, Viana, lembro também de um projeto que apresentei juntamente com o Paridade, que é a redução dos gastos de campanha. Nós sabemos, mas falo para todos e todas, que o sistema eleitoral da OAB, ele não permite doação por empresas, por sociedades comerciais, apenas por pessoas físicas, advogado e advogada. Então, o que ocorre que, em regra, quem contribui para as despesas, para os gastos de campanha, em regra, é o próprio candidato ou a própria candidata. Se nós queremos uma OAB com a participação de todos, inclusive, né, daquele advogado autônomo, daquela advogada em início de carreira, nós temos sim que reduzir os gastos de campanha, porque esse colega, essa colega, eles têm que participar do sistema eleitoral com independência. E daí é que nós defendemos também uma maior, inclusive, fiscalização, mas principalmente a adoção de, eu diria, de propostas que visam a reduzir esses gastos de campanha como forma de propiciar uma maior participação de todos. Bom, eu sei que a Bahia, nós estamos sempre à frente, né, de todo o país, não só no que se diz respeito à paridade. Eu acredito e confesso para você, Viana, que a minha inspiração, quando apresentei esse projeto na terceira Conferência Nacional da Mulher Advogada, painel esse que, por coincidência, você presidia e me fez o convite para transformar uma simples ideia de uma palestra em um projeto e apresentasse perante essa Comissão Especial de Avaliação do Sistema OAB, das eleições do Sistema OAB, eu me inspirei na Bahia, que já tinha paridade na prática. Antes de ser uma norma, a OAB Bahia já apresentava essa paridade de gênero. Mas eu digo que uma outra inspiração que vem da Bahia e também de outras seccionais é a participação da advocacia na formação da lista sêxtupla constitucional. Na maioria das seccionais, o advogado e a advogada não participam da formação dessa lista sêxtupla para os tribunais estaduais e para os tribunais regionais federais. Então, nós entendemos também muito importante que seja regra, né? Então, que essa escolha não seja feita pelos conselheiros seccionais ou, no caso dos tribunais superiores, pelos conselheiros federais. Que essa escolha, essa formação da lista sêxtupla seja feita pelo advogado e pela advogada. Então, sugestões não só para democratizar as eleições, mas também para democratizar, além do sistema eleitoral, o sistema político da OAB. E com essas palavras, eu encerro, né, destacando aí algumas sugestões de projetos que já estão em tramitação no Conselho Federal, que, sem dúvida, tem tudo a ver com a ideia central, né, deste grande evento, dessa grande conferência, que é advocacia, democracia e igualdade para todas e todos. Muito obrigada, com honra e alegria, eu encerro a minha participação nesse painel. Que maravilha, Valentina. Bom.
Eu estava aqui quietinha, já aguardando que o doutor Luiz Viana já complementasse, vi aí a exaltação do seu discurso, então eu falei, deixa eles dois lá juntos, trazendo mais conteúdo para essa palestra ficar assim cheia de emoção. Por favor, já passo a palavra automático para o doutor Luiz Viana. Tá bom, muito obrigado. Agradecer de novo o convite que eu recebi da organização do evento, é sempre bom estar aqui conversando com todos e agradecer muito a Raimundinho e a você, Valentina, por terem trazido aqui a voz de vocês. Queria ver se a gente conversava um pouco. Eu vou falar uns 10 minutinhos e ver se a gente conversa um pouco. Acho que isso vai ser legal para quem está nos ouvindo, né? A primeira coisa é recapitular uma coisa, um momento histórico importante, né? Eu estou no 3º mandato de conselheiro federal, né? Antes deste mandato, eu fui 2 vezes presidente da seccional e antes disso, fui 2 vezes conselheiro federal. Quando eu fui 2 vezes conselheiro federal, quando o presidente da OAB da Bahia era Saul Quadros, eu apresentei, primeiro, na gestão de Ofir, mas, sobretudo, na gestão de Marcos Vinícius, como presidente nacional, eu apresentei a proposta no Conselho Federal do voto direto para a diretoria nacional da OAB, né? Não foi apreciado inicialmente. Eu levei a conferência que aconteceu no Rio de Janeiro. A conferência do Rio de Janeiro aprovou a ideia e aí voltou para o Conselho e foi submetida ao Conselho. Só que, ao ser submetida ao Conselho, primeiro foi submetida a proposta de votação direta. Aí o Conselho recusou. E aí eu fiz uma segunda proposta que foi submeter a plebiscito, né? E, de novo, o Conselho recusou, com um argumento que, do ponto de vista democrático, eu penso, né, que é insustentável. O argumento era o seguinte: mas, Viana, nós não vamos submeter a classe, porque, se fizer a pergunta, a classe quer a eleição direta, né? Que é algo absolutamente antidemocrático, né? Então, eu queria primeiro recapitular que eu já defendo a ideia da eleição direta há muito tempo, não é de agora. A segunda coisa que eu acho que é muito importante é que, em certos momentos, a discussão sobre a mudança do regime eleitoral, do sistema eleitoral, né, da eleição direta, muitas vezes gera uma reação emocional de quem é contra ao argumento de que isso é uma crítica aos ex-presidentes. Isso não é verdade, né? Quando eu proponho que seja feita a mudança, eu não estou criticando a forma como os presidentes anteriores foram eleitos, porque é a forma atual, né? A forma do sistema. Então, propor uma alteração do sistema não significa que isso é uma desqualificação de quem foi eleito, né? Eu fui eleito como vice-presidente agora, na chapa com Felipe, pelo sistema indireto, né? Nem por isso eu deixo, né, abandono a bandeira que sempre defendi, né? Acho que nesta gestão nós perdemos esta oportunidade. Fizemos a comissão apresentou, acho que foram 10 ou 12 propostas, só foram apreciadas 2, todas as outras estão com relatores designados no pleno e não é pautado, o que é um descumprimento do Regulamento Geral, que estabelece claramente que proposições apresentadas ao pleno por conselheiros vão ser distribuídos e apreciados na sessão seguinte. Então, a falta de apreciação desta proposta que está na mão da Valentina, que está na sua mão, Valentina, é o descumprimento do regulamento, né? Mas, por outro lado, tem uma outra coisa que eu gostaria de dizer. Eu disse na minha palestra de abertura, hoje mais cedo, que é o seguinte: a proposta de eleição direta, como qualquer proposta que amplie a participação daqueles que vão escolher, né, tem outras formas de escolha que amplia a participação das pessoas. O sistema atual, por exemplo, não é único. Nós tivemos uma variação do sistema de eleição da diretoria ao longo desses 90 anos. Nós já tivemos várias formas. Atualmente, o sistema é de escolha pelos conselheiros federais no dia 31 de janeiro do ano seguinte ao fim do mandato, né? Então, no ano 31 de janeiro do ano que vem, um colégio eleitoral com os 81 conselheiros federais, 3 por estado, vai escolher o novo presidente e a nova diretoria.
A proposta de eleição direta não parte do pressuposto de que a eleição direta vai gerar um resultado melhor. Eu acho que isso é muito importante, que as pessoas confundem isso em relação à democracia representativa pelo voto, né? A opção por um sistema de ampliação da participação daqueles que vão escolher não é uma garantia de que a escolha será melhor do que uma escolha com um colégio eleitoral menor. Não é isso, não se trata disso. O que se trata é de ampliar a legitimidade daquele ou daquela que for escolhido. É outra coisa. O eixo central, quer dizer, o conceito central é legitimidade, não é melhor escolha, sabe? Isso a gente vê na prática quando a gente vota para vereador, para prefeito, para deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente da República. Nem sempre a escolha é a melhor. Quantas e quantas vezes, eu e você, Valentina, eu e todos que estão nos ouvindo, quantas e quantas vezes a gente escolheu um representante pelo voto, né? E olhou assim e disse assim, poxa, mas o meu era melhor, mas não foi eleito. Mas por que aquele que teve a maioria dos votos é melhor? Não é melhor, é mais legítimo, é outra lógica, né? Então, assim, também por isso, um regime de votação que amplia a votação para todos os advogados e advogadas do Brasil é melhor. O regime é melhor. Não porque quem for eleito será melhor do que aquele que seria, ou aquela que seria eleita pelo colégio eleitoral numa votação indireta. É o que é mais legítimo. Porque numa votação como essa, a eleição direta, todos os candidatos vão ter que correr o Brasil dizendo por que querem ser presidentes ou presidentas do Conselho Federal. Essa é a grande diferença, né? É legitimar-se pela discussão de uma plataforma com toda a base da advocacia brasileira e dizer por que quer ser brasileiro. Tem um argumento contrário que eu acho que a gente tem que pensar, que é importante, né? O argumento de que a eleição é direta é ridículo, né? Porque o pessoal tem alguns que usam essa absoluta falácia. Não, é direto, é votado diretamente pelos conselheiros. Não se trata disso. A eleição é indireta. A eleição é indireta. Uma questão que eu acho que é um bom argumento contrário à votação direta, tenho que reconhecer que é um argumento que não me convence, mas é um argumento razoável que a gente tem que discutir, é a perspectiva de eventual abuso do poder econômico, né? O abuso do poder econômico. Então, não vamos fazer eleição direta porque vai ganhar quem tem mais dinheiro. Esse é um argumento que a gente tem que se preocupar, eu acho, é um argumento importante, mas para mim não é suficiente. Porque as eleições das seccionais e das subseções são diretas hoje. E ninguém diz, pelo menos eu não conheço, pode até existir, mas não conheço. Ninguém questiona a legitimidade dos resultados atuais das eleições, das subseções e das seccionais com base em abuso do poder econômico. Ninguém diz que a forma de escolha gera o abuso, né? Ninguém propõe que o presidente da seccional seja eleito de forma indireta, com medo do eventual abuso do poder econômico. Ninguém propõe que o presidente da subseção seja eleito de forma indireta, com medo de eventual abuso do poder econômico. Ou seja, apesar de eu achar que é um argumento com o qual a gente tem que lidar, como você mesmo lidou, propondo que a gente tenha limites de gastos nas nossas eleições, né? Esse é um argumento importante, ou seja, efetivamente a gente tem que ter uma eleição direta em que haja controles do tipo de propaganda, do tipo de gasto, limitação, prestação de contas, né? Esse é outro problema do nosso sistema, que não diz respeito à questão da eleição direta, né? O sistema eleitoral da OAB tem horror à prestação de contas e a limite de gastos, como se isso fosse limitar a liberdade dos colegas candidatos de se candidatarem. Isso, para mim, é um equívoco. Eu acho que é muito salutar. Aliás, a gente tem até limites, né? Porque a gente não pode fazer qualquer tipo de propaganda, né? Tem limites quanto ao momento, quanto ao tipo de propaganda e tal. Então, eu acho que é possível, sim, estabelecer contenção para o limite. E, finalmente, a última questão que eu acho que é importantíssima
para a gente discutir e que você já antecipou essa discussão e já se posicionou, que é o seguinte: quando a gente participou da discussão, 3 propostas. O voto direto, one man, one vote, ou seja, um eleitor, um voto. O voto direto federativo, em que os advogados e advogadas votariam diretamente, mas o voto seria por estado, ou seja, você ganharia o voto de Goiás, ou da Bahia, ou de São Paulo, ou de Minas. E uma terceira, que foi a proposta de Marina, que é um colégio eleitoral com ponderações, né? Você teria uma ponderação de pesos a partir do número de eleitores, né? Então, foi isso que foi apresentado. A comissão optou pelo voto federativo e encaminhou para o plenário ainda não decidiu. Quando eu, como advogado, como conselheiro, primeiro mandato, apresentei a proposta, a discussão das diretas já, eu apresentei one man, one vote. Um homem, um voto. Uma mulher, um voto. Direto no Brasil. Eu não acho que isso é necessariamente ruim, não acho não. Tanto que apresentei assim. Ao longo das conversas, e o debate público é fundamental por isso, porque você vai ouvindo o que as pessoas têm que dizer, eu fui convencido de que era melhor para o sistema federativo brasileiro, o sistema federativo da OAB, né, que a gente preservasse essa ideia de que cada OAB é de um estado e que tem o mesmo peso no sistema da OAB. Então, eu acho, não sei, eu acho que talvez a menor seccional seja o Acre, em número de eleitores, e a maior São Paulo, né? Então, assim, o voto direto federativo é esta ideia de que haja um voto federativo. Você vota diretamente, então a advocacia do Acre elege fulano, tem o voto do Acre. A advocacia de Goiás vota em Cicrano, tem o voto de Goiás. A Bahia e assim sucessivamente. Dos 27 estados, quem tiver 14 está eleito, né? Essa é a ideia, né? Mas eu não acho que por exemplo, eu não acho que eu não possa evoluir, por exemplo, para a proposta que você fez e que outros fazem de uma eleição one man, one vote. O que eu acho fundamental é que a gente realmente rediscuta o sistema que a gente tem, porque não chama a advocacia para discussão com os seus dirigentes máximos. Eu acho que essa é a grande questão. A grande questão é que a gente, como tem eleições distintas, nós somos eleitos conselheiros federais em novembro nas nossas chapas estaduais, a questão nacional não aparece. E a eleição é feita de forma indireta em 31 de janeiro do ano seguinte, portanto, entre final de novembro e 31 de janeiro do ano seguinte, 2 meses, no máximo 2 meses e meio, você vai fazendo as composições políticas para a eleição e efetivamente não apresenta um programa para a classe discutir se quer aquilo ou se não quer aquilo. Então, eu penso que pior, né, do que ser um voto one man, one vote é continuar como está, em que a classe não é chamada para essa discussão, né? E, por fim, dizer que o regime democrático... aliás, tem uma frase famosa de Churchill, né? Democracia é o pior sistema, tirando todos os outros, né? E a democracia é mais difícil, sabe, Valentino? É mais difícil. Chamar as pessoas para discutir uma pauta política, explicar o que é que você quer fazer, não é fácil. Nunca foi. E agora nós vivemos um momento especialmente difícil, que a gente vive na borda de uma nova estruturação social que está se construindo para esse século XXI, que é essa sociedade absolutamente linkada nas redes sociais, né, com uma forma de organização social que ainda não é majoritária, mas a gente está vivendo as bordas disso. E como a gente está vivendo um momento de transição paradigmática, nós ainda não temos uma nova forma societária, mas já se apresentam problemas desta nova forma que está acontecendo. Por exemplo, as bolhas das redes sociais. As bolhas das redes sociais são antidemocráticas, não são democráticas, são antidemocráticas. Porque, da forma como estão postas, as bolhas não conversam. As bolhas se odeiam. Então, você ou eu ou qualquer um é chamado para entrar numa bolha por qualquer que seja a razão. Por exemplo, bolha de futebol. Me chamam para entrar numa bolha, eu sou rubro-negro, do Vitória. E na bolha se destila ódio
contra todos que não são rubro-negros, né? No lugar de organizar os rubro-negros. E é Bahia, viu, Luiz? Pois é. No lugar de, repare, falando sério, no lugar de você ter os rubro-negros dialogando com os tricolores para fazer o melhor futebol possível para a Bahia, você tem bolhas que se odeiam. Isso não contribui para o diálogo democrático, né? Então, eu acho que a gente vive um momento especialmente difícil para uma discussão profunda sobre essas transformações que a gente precisa, mas a gente tem que fazer essa discussão, a gente tem que levar os nossos colegas, advogados e advogadas, essa opção, né? E eu, francamente, apesar da decepção, a decepção, viu, Valentina, não é que o Conselho Federal não queira, isso é uma decepção, mas, enfim, eu não acho que sou dono da verdade, portanto, aqueles e aquelas que não acolhem a proposta da votação direta não me ofendem. Eu não fico decepcionado. A minha decepção é o Conselho Federal não pautar, se recusar a discutir com os seus conselheiros, legitimamente eleitos para isso, de discutir e dizer, olha, eu sou a favor, eu sou contra, porque aí você emperra o processo de avanço. Então, eram essas as colocações que eu queria fazer, dizer que eu estou aqui de longe, torcendo para que as eleições de Goiás elejam uma mulher presidente lá na próxima legislatura, e obviamente você, porque eu adoro você, tenho a maior simpatia, mas o que eu torço mesmo, falando sério agora, falando sério, é que haja uma eleição respeitosa, legítima, e que a advocacia aí em Goiás, a advocacia aqui na Bahia, possa livremente escolher os projetos que queiram para a sua gestão da OAB. Eu acho que isso é que é o mais importante. E, para terminar, um beijo gigantesco, espero que a gente possa rapidamente se encontrar para conversar sobre as coisas. Bom, Um beijão. Como diz, eu pelo meu amor na Bahia, que todos sabem, né? Eu gostaria de estar aí presencialmente nessa conferência histórica, mas vamos aguardar mais um pouco. Muito obrigada, Viana, é um prazer estar com vocês. Um beijo grande também. Beijo grande. Obrigado.